todos. Antes de mais, bom dia a todos. É com muita felicidade que os recebemos aqui com este anfiteatro completamente cheio. Vamos dar hoje seguimento ao ciclo de conferências Escola e Emergência Climática. Esta é a terceira. Desta feita temos connosco a professora Luísa Schmidt e o jornalista de Expresso, Miquel Pereira. E hoje vamos falar sobre um tema bastante importante, que é a comunicação no âmbito da ação climática. Eu passaria agora a apresentar a Luísa Schmidt. Tive uma grande dificuldade em fazer uma nota biográfica curta. É um nome que desde sempre esteve ligado ao ambiente. Portanto, Luísa Schmidt é uma socióloga, jornalista, professora investigadora principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, onde coordena o OBSETA, portanto, o Observatório do Ambiente, Território e Sociedade. Integra ainda a Comissão Científica do Programa Doutoral de Alterações Climáticas e Desenvolvimento Sustentável, membro do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Foi uma figura pioneira na comunicação e sociologia do ambiente em Portugal, tanto na investigação como no ensino, bem como na atividade, na articulação entre a academia e a sociedade, onde procurou sempre articular as ciências sociais e o ambiente. Desde sempre aliou também a investigação à promoção da cultura científica e à sensibilização das populações para as políticas públicas ambientais. Bom, escreve ainda regularmente no Expresso sobre questões ambientais desde 1990, também a presença assídua em outros meios de comunicação social, como a rádio e a televisão. Contam-se vários programas, como por exemplo o Ponta Satélite, que é de sua autoria. Bom, eu agora passaria a palavra. Podem começar pelo Então, bom dia, obrigada a todos por estarem, obrigada aos nossos convidados por terem aceito tão prontamente o nosso convite, ainda que seja para uma coisa muito informal e não tão estruturada como às vezes são estas conversas em escolas. O Miquel Pereira é atualmente grande repórter no Expresso, mas quando era adolescente quis ser ator, biólogo e economista. Entretanto, apaixonou-se por Física e ainda esteve 2 anos na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Depois mudou-se para os Estudos Portugueses na Universidade Nova, aqui também de Lisboa, e ingressou como jornalista em 94. Atualmente é membro do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, tem participado em muitos dos seus projetos, muitos muito conhecidos por todos nós, como o Panama Papers, os Luanda Leaks ou os Pandora Papers. Faz parte da rede EIC, European Investigative Collaborations, com a qual ajudou a desenvolver vários projetos, mais ligado ao ambiente e também muito por isso temos muito orgulho de tê-lo connosco hoje. É autor do documentário Black Trail, sobre emissões de navios. O Black Trail tem ganho, e ganhou quando foi lançado, vários prémios. Quem não viu, fica ao convite para ver e para prestar muita atenção. Foi com certeza um dos nomes que fez baralhar as cabeças dos nossos pensadores no Laboratório de Pensamento, e este documentário mexeu muito com eles. É também por isso que estamos aqui hoje, e eu passava já a palavra à professora Luísa Schmidt para nos tratar e para nos convidar a refletir sobre o que é isto da comunicação, quando falamos também de emergência e ação climática. Obrigada. Então, muito bom dia. É um grande prazer estar aqui convosco hoje. Agradeço muito o convite e acreditem que gosto muito de estar aqui. Neste liceu, que é um liceu marcante, é um liceu que se dá por ele, no bom sentido do termo, e fico muito contente também de ver uma audiência tão vasta. E nós, Miquel, vamos falar de comunicação, não é? E a comunicação é uma coisa em que vivemos hoje, todos nós profundamente imersos. Nós vivemos, exagerando um bocadinho, ninguém escapa hoje à comunicação. Não é? É a nossa forma de viver, é a era da comunicação
que nós estamos, em que nós vivemos neste momento. E se nós virmos os séculos, portanto, começam os jornais, do século XIX, depois vem a rádio, depois vem a televisão do século XX, ambas do século XX, mas depois realmente, quando passamos para o século XXI, e vocês começam a nascer já na era das redes sociais e na era da comunicação está por todo lado e é aquela que marca aquilo que é hoje, como a sociedade funciona, não é? E também são muitos os desafios que se prendem com a questão da comunicação, porque ela traz o que há de melhor, não é? Mas também pode trazer coisas que são negativas, como por exemplo as fake news, que tanto se fala, não é? Ora, se nós pensarmos comunicação e alterações climáticas, nós vemos com clareza a importância que a comunicação teve e tem para as alterações climáticas. Porque à volta das alterações climáticas tem-se produzido a melhor comunicação, a melhor divulgação científica que se tem feito até hoje, mas também se tem passado muitas mentiras. Não é? E quando nós fazemos nós vimos, por exemplo, nos Estados Unidos da América, por exemplo, aquela grande petrolífera, a Exxon, não é? A Exxon, mandou fazer estudos, ainda no final dos anos 80, vejam lá, quase há 40 anos, não é? Quase há 40 anos, 30 e tal anos, mandou fazer estudos sobre as alterações climáticas e depois, como aquilo não lhe convinha, não é? Porque evidentemente se prendia à questão dos gases, das emissões de gases com efeito de estufa, e eles são uma petrolífera, escondeu esses estudos, não é? E isso foi uma coisa que não lhe interessou a comunicação e durante muito tempo não comunicou o saber que tinha adquirido com aqueles estudos. Depois, mais tarde, também já no século XXI, e há muitos colegas meus que depois trabalharam sobre isso, porque analisaram quem é que estava por trás daquilo que se chama os negacionistas. Portanto, havia think tanks, grupos, que pagavam formas de negar as alterações climáticas. E isto aconteceu até muito tarde, não é? E depois o que é que veio mudar muito isso? Foi outra vez a comunicação. Primeiro, uma coisa muito importante, não sei se vocês viram o filme, quem é que daqui viu Uma Verdade Inconveniente do Al Gore? Quem é que viu? Quem é que viu? Vê-se poucas mãos. Mas vale a pena. Estão uns em cima. Mas vale a pena, portanto, é um documentário que ele faz em 2006, não é? Ele, aliás, esteve em Portugal 2 vezes, em 2006 e 2007, e esteve por todo o mundo a mostrar aquele documentário, onde ele agarra formas de comunicação muito acessíveis para explicar este grande problema das alterações climáticas, a que ele chama uma verdade inconveniente. E, a partir, digamos que foi através de mecanismos de comunicação bem feitos, com uma grande fundamentação científica, mas ao mesmo tempo uma grande preocupação em traduzir um problema que é complexo de uma forma simples, que chegasse a toda a gente, que ele conseguiu mudar a agulha, que ele conseguiu trazer o problema para a sociedade. E nesse mesmo ano nós temos 3 acontecimentos importantes. Muitas vezes a comunicação acontece assim, várias coisas que acontecem todas no mesmo ano e projetam os problemas. Nesse mesmo ano foi um economista muito importante, o Nicholas Stern, que fez um trabalho importantíssimo, onde ele mostrou que se nós não investirmos no combate às alterações climáticas, nós vamos ter muito mais custos por não agir do que por agir, e isto é muito importante, ou seja, ele mostrou, através daqueles modelos matemáticos e coisas de economista, que estar a inação, portanto não fazer nada, ia sair muito mais cara ao mundo e aos países do que começar a fazer coisas para combater as alterações climáticas. E depois, ao mesmo tempo, eles ganharam o Prémio Nobel da Paz, portanto, aquele IPCC, que é aquele painel internacional que reúne cientistas, 200 cientistas de todo o mundo. Nunca isto aconteceu na história da ciência. Nunca aconteceu haver um grupo com cientistas de todo o mundo a tratar de um problema. São 200 só a tratar deste problema e de vez em quando eles vêm com os relatórios, que com certeza já foram aqui falados pela minha colega Júlia Seixas e pelo Pedro Matos Soares, em que mostram que a situação só se tem agravado, não é? E eles têm vindo a trabalhar sobre isso.
Mas ia eu dizer, portanto, outros momentos de comunicação muito importantes foram o Papa Francisco, por exemplo, que lançou isto também é inédito, ele lançou uma encíclica, ele que vem cá agora. Quem é que vai às Jornadas da Juventude daqui? Já se inscreveram? Também há ali uns em cima que vão. Tem que se inscrever, porque eu já estive a ver que aquilo é uma questão de se inscrever na internet, mas vale a pena ir ouvir o Papa Francisco e vale a pena falar com ele, porque ele vai falar. As jornadas já criaram aqui um problema. Porque a última coisa que ele vai fazer é estar com os jovens pelo clima. Porque ele fez aquela encíclica, Laudato Si. Eu nunca tinha lido uma encíclica e fiquei espantada com a capacidade que ele teve de juntar cientistas de vários sítios do mundo e produzir uma encíclica que é dedicada às questões do ambiente e das alterações climáticas. E de uma forma muito interessante, porque é muito rigorosa e ao mesmo tempo muito acessível. E depois temos, claro, a Greta Thunberg, que vocês conhecem, e que foi muito importante também naquela altura, em 2018, não é? Quando ela ficou aqueles dias à porta do Parlamento sueco e criou um movimento também importantíssimo. E hoje reparem, ela acabou de editar um livro que se chama Livro do Clima. É muito grosso, é um grande tijolo. É difícil de ler porque é muito grosso, mas é interessante. Onde várias pessoas escrevem sobre vários assuntos, incluindo a comunicação. Há jornalistas também lá a escrever sobre a questão da comunicação. E hoje, reparem, já o negacionismo acabou. Por exemplo, nós há inquéritos internacionais, nós como sociólogos fazemos muitos inquéritos, gostamos de fazer muitos inquéritos. E o que é que nós vemos? Tanto em Portugal, como na Europa, como no mundo inteiro, as pessoas estão preocupadíssimas com as alterações climáticas. Nos países, vocês sabem, onde há grandes catástrofes, as pessoas já estão a sentir na sua vida. Nós temos alunos a fazer de Bangladesh, por exemplo, que tiveram que sair do sítio onde viviam ao pé do mar, porque aquilo já foi tudo inundado. Nós temos países a afundar, nós temos, enfim, pelo mundo inteiro as grandes catástrofes que nós sabemos que existem e que afetam muito os países menos desenvolvidos, sobretudo. Porquê? Porque estão menos preparados, não é? Porque reparem, se o mar invadir aqui algumas zonas de Portugal, nós em algumas zonas temos aqueles porões, temos alguma proteção, mas isso é caríssimo e é muito caro manter isso. Portanto, os países mais pobres não têm capacidade de se adaptar como aos outros. Portanto, neste momento o que interessa, e o que eu quero vos dizer, é que nos inquéritos todos, já mesmo nos Estados Unidos, acabou o negacionismo. De certo modo, continua a haver gente que trabalha no negacionismo, mas a maioria da população já acha que as alterações climáticas são um grande problema, que existe. Portanto, deixou de haver essa dúvida. E temos o António Guterres, não é? O secretário-geral das Nações Unidas, em que diz mesmo: este é o grande desafio do nosso século, é inaceitável que não se tome a atenção que se deve tomar. Enfim, os alertas hoje vêm de toda a parte. Hoje este assunto está na nossa comunicação cotidiana e tudo isto mostra a importância da comunicação e a forma como ela tem que ser acautelada e desenvolvida e incentivada. Para quê? Para a boa comunicação expande conhecimento e expande saber. E a partir do momento em que as pessoas adquirem conhecimento, adquirem saber, também estão preparadas para agir e pensar e agir de outra maneira. Portanto, as alterações climáticas são um excelente exemplo daquilo que se faz de melhor hoje em termos comunicacionais, mas também em termos, como eu já expliquei, também é possível manipular a comunicação em termos negativos. Por isso temos que ter atenção às duas coisas. E no fundo, a questão aqui, qual é um ator muito importante aqui na comunicação? São os meios de comunicação social. E por isso é que temos aqui um grande jornalista também para vos falar desse aspecto, porque é importantíssimo a maneira como os meios de comunicação social chegam às pessoas. As pessoas veem os meios de comunicação social. É certo que as redes sociais também são um fator hoje de comunicacional importantíssimo, e vocês são a geração das redes, não é? Mas continua a ser, há uma interligação, e ele poderá falar mais sobre isso, entre estas formas de comunicação que são novas. E há pouco estávamos a dizer, uma coisa é que as redes sociais são importantíssimas, mas os mídias não vão acabar.
E, portanto, a questão, os meios de comunicação social são importantíssimos para quem decide, não é? Para as pessoas mais novas, mas também para as pessoas mais velhas, para os decisores, para chegar a toda a gente, para lançar o conhecimento sobre as alterações climáticas, estão interdependentes, não é? A capacidade da ação de agir para as alterações climáticas está muito dependente também daquilo que os meios de comunicação social conseguirem levar a toda a gente. E, portanto, eu agora passava a palavra aqui ao meu colega, que é este grande jornalista, que é o Miquel Pereira. Obrigado, Luísa. Estou muito honrado de estar aqui ao lado dela. Nós, na verdade, somos colegas no Expresso, embora a gente nunca se veja. Somos colegas virtuais, porque o Expresso é feito também por pessoas que não estão lá na redação. E também pelo facto da Luísa Schmidt ser uma pessoa muito importante na história, enfim, das alterações climáticas do ambiente em Portugal, relacionada não só com a comunicação, portanto, com a divulgação dos problemas que existem e que nos devem preocupar a todos. Curiosamente, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu gostava até mais de ouvir do que falar. Acho que tenho mais a aprender convosco do que vocês têm a aprender comigo. Acho eu. Quantos de vocês é que são de ciências? Agora baixem lá o braço. Ciências naturais, não é? Quantos é que são de letras, de humanidades? Ok. Podem baixar os braços. Há mais alguma outra área aqui? Quantos é que são de artes? Ok. É assim, eu vou falar de improviso, eu não preparei nada para dizer, mas eu também queria vos dizer que é bom falar de improviso, porque eu queria falar não só com a minha cabeça, mas também com o meu coração. Acho que é importante nós falarmos também com o coração. Eu tenho estado a aprender a ouvir o meu coração no meu trabalho também, no trabalho que eu faço. Portanto, eu faço jornalismo há 29 anos, eu comecei muito cedo, com 20 anos. Eu, quando tinha a vossa idade, era um mundo muito confuso. Eu estive em economia, na área de economia, depois mudei para ciências, eu estudei física, quis ser muita coisa, quis ser biólogo no 10º ano, depois apaixonei-me por física, quis ir para teatro, fiz muitas coisas. Portanto, acabei por fazer apenas 2 anos de física, fiz teatro na universidade. E acabei por licenciar-me em estudos em literatura e recentemente voltei a estudar, fiz um mestrado em Relações Internacionais, para vos dizer também que já estive nesse lado e olhando para trás, portanto, 29, mais de 30 anos depois, e posso dizer que tudo é possível. Nós podemos sempre reescrever a nossa história. É simples quando nós reescrevemos a história, olhamos para trás e dizemos assim, fiz uma série de coisas e eu posso simplificar essa história. Mas se eu estivesse no vosso lugar, olhando para o meu próprio futuro, eu pensaria, isto vai ser o caos que vai ser a minha vida. Eu quero partilhar isto convosco porque nestas décadas todas de vida que eu tive e de trabalho e de aprendizagem, de facto, nos últimos tempos tenho percebido que, uma vez que nós vivemos num mundo absolutamente acelerado e com excesso de informação, portanto, nós estamos rodeados de informação, não só nas redações, nos mídias, mas nas nossas vidas comuns, que nós precisamos de aprender realmente a aprender que há muitas formas de compreendermos a realidade e porque a informação que ela nos dá, a informação dá-nos instrumentos, fornece-nos instrumentos para nós racionalizarmos e pensarmos no mundo, mas eu acho que há dimensões, são essas dimensões emocionais, espirituais, que são importantes nós trazermos para a equação. E eu estou a dizer-vos isto porque isto também tem a ver com jornalismo. Na década de 1990, quando eu comecei a trabalhar como jornalista, muitos jornalistas diziam, eu ouvia de colegas mais velhos e colegas da minha idade, que nós andávamos atrás da verdade.
E a verdade é uma coisa muito discutível. Há muitas verdades. O Al Gore teve este comentário, não é verdade inconveniente. Há verdades que são convenientes e outras que são inconvenientes. E há uma relação de poder entre as muitas verdades que existem no mundo. E nós, no esforço de encontrar as nossas próprias verdades, temos que perceber um pouco sobre os mecanismos de lá chegar. E eu diria, ao fim destes anos todos de vida, eu acho que o meu próprio mecanismo passa por aceitar que há um lado espiritual, emocional, da forma como nós andamos no mundo e como nós nos relacionamos uns com os outros. Isso tem muito a ver com esse documentário que eu fiz, que eu não sei se... Alguém viu o Black Trail, esse documentário? Não? Ok. Ok, espero que possam ver, eu espero que possam ver e escrevam, se virem e se quiserem comentar, escrevam. Esse Black Trail é um documentário que foi feito em 2021. Mas tem um bocadinho eu acho que esse documentário tem um bocadinho essa perspectiva que eu tenho vindo a cultivar ultimamente. Isto tem muito a ver com alterações climáticas. Eu não estou a afastar do tópico. Este documentário é um documentário sobre emissões de navios. Os navios vivem num mundo muito à parte do nosso. Eles são responsáveis por trazer mercadorias de todo o lado do mundo para todo o lado do mundo. Muitas dessas mercadorias, inclusive, vêm da China, não é? Produtos feitos para satisfazer as nossas necessidades, incluindo aquelas coisas que nós gostamos muito de ter, iPhones e outros smartphones. Muita da tecnologia que nós usamos, que vem de lá, vem em navios, na maior parte das vezes. E é um mundo muito à parte que nós não compreendemos e, portanto, eu usei a oportunidade de ver uma coisa que realmente espantou-me e eu acho que isto depois também dá para nós falarmos um pouco, porque a Luísa tem a experiência toda que vem da ciência e da forma como a ciência e a divulgação da ciência se articula com o mainstream, com os mídias, com a população em geral, como isso é feito. O que me espantou no início, para vocês terem um bocadinho da ideia de como eu cheguei a esse documentário Black Trail e ao formato Black Trail, espantou-me no início porque nós queríamos fazer histórias de alterações climáticas. Quando eu digo nós, eu tenho trabalhado sobretudo nos últimos 10 anos, num formato muito diferente do habitual em relação ao jornalismo. Eu trabalho muito em projetos internacionais com colegas de outros países. Nós fazemos, também é um exemplo muito interessante daquilo que pode ser o nosso futuro e o vosso futuro. Nós fazemos aquilo que é absolutamente antinatura no jornalismo. Nós aplicamos um princípio que a gente chama de princípio de partilha radical, que é antinatura no sentido em que, quando eu comecei a fazer jornalismo, diziam-nos que nós temos que competir uns com os outros. No jornalismo isso era absolutamente claro. E nós provamos que é exatamente o contrário. Nós colaboramos uns com os outros. E juntos somos mais fortes. A gente costuma dizer, together we stand, divided we fall. É um pouco... Nós fazemos isso, temos aprendido a fazer isso. E fazemos isso com culturas de trabalho muito diferentes uns dos outros. E às vezes é muito difícil, outras vezes é mais fácil. Mas o Black Trail foi um documentário que surgiu dentro desse âmbito. Colegas de vários países quiseram fazer uma história que tivesse a ver com alterações climáticas e o princípio, porque em todas as histórias deste género há uma pista que nós tentamos seguir e a pista inicial era uma pista muito misteriosa. Disseram-nos assim, foi uma fonte, uma pessoa que trabalhou nas Nações Unidas, nos disse assim: neste mundo muito fechado do shipping, da navegação, do transporte de mercadorias, de navios que poluem, que emitem, existe ciência que está a ser suprimida, ou seja, a ciência que devia ser produzida sobre trazer conhecimento sobre os benefícios destas interações, desta indústria, e que não está a ser produzida. Nós, quando fizemos a investigação preliminar, foram alguns meses, eu e alguns colegas de outros países, falámos conversas off the record, portanto, conversas, digamos assim, privadas, com alguns dos cientistas mais importantes nesta área, em todo o mundo, nos Estados Unidos, na Europa. Nós, ao fim de 2 ou 3 meses, com estas conversas preliminares, entendemos que, na verdade, não se passa nada de errado com a ciência. Imensa ciência está a ser produzida. E estava a ser produzida. Tudo estava a ser produzido. Mas o que é que então acontecia? Acontecia
que essa informação, que essa ciência não chegava aos canais certos, as pessoas não sabiam o que se passava, porque aquilo era um mundo muito estranho. Era um mundo muito estranho, apesar de ter a ver com a nossa vida diária. Um mundo muito estranho, relacionado com subtópicos muito estranhos, todo um mundo à parte que foi sendo criado ao longo de décadas de globalização e que, na verdade, eu diria, tem uma componente que aterroriza os mídias, os mainstream mídias, que é, são coisas muito chatas. Ninguém entende do que é que se está a falar, todos os conceitos, é tudo muito difícil de entender. E então nós chegámos ali ao fim de vários meses e tínhamos ali um problema. Não tínhamos história. Então não tínhamos história e então aconteceu que eu tive um sonho. Eu sonhei de facto. Isto não é ficção. Eu sonhei. Então que sonho é que eu tive? Eu sonhei que seria possível fazer uma história em que nós não tínhamos que inventar a roda. Nós só tínhamos que fazer o seguinte. Nós tínhamos que absorver o que a ciência estava a dizer, tornar essa história muito simples e fazer com que a tradução dessa história trouxesse esse mundo para aquilo para o local onde ele devia estar, que é no palco político. E, portanto, a história, ela apareceu com esse nome, Black Trail, porque havia um elemento muito misterioso, para mim, novo, eu acho que suficientemente surpreendente para cativar alguma atenção, que era um elemento chamado Black Carbon, carbono negro, uma componente emitida pelo combustível que é usado pelos navios, que faz com que as emissões sejam, na verdade, criem, digamos, um fumo negro, que tem um efeito duplo, um efeito sobre a saúde humana, portanto, que as pessoas podem absorver este fumo negro, mas tem um efeito também sobre o aquecimento global, porque provoca uma coisa chamada albedo, que eu não sei como é que se chama em português, mas basicamente é um escurecimento, exatamente, um escurecimento da neve em certas regiões do globo, sobretudo no Ártico, que faz com que haja um aceleramento do gelo. E, portanto, há um efeito muito rápido sobre essas zonas, sobretudo no Ártico. E, portanto, numa altura em que a navegação no Ártico é cada vez mais um tópico do dia. Não é? Portanto, mas no meu sonho, o que eu queria fazer era fazer com que a geração da Greta, que estava a dizer isto tem que mudar, não é mudar daqui a 10 anos, é mudar amanhã, ou hoje, não é? Nivelar um pouco o discurso da geração da Greta com o discurso dos decisores políticos e também, na verdade, dos atores da indústria da globalização, dos donos da indústria, e, portanto, nivelá-los e experimentar uma hipótese que é: será que a gente pode dizer que o que estes miúdos estão a dizer é tão sério e tão válido e tão sustentável como o que estas outras pessoas podem estar a dizer? Eu acho que a experiência foi muito interessante, porque no final, eu que não sabia nada sobre o mundo da navegação, o que eu descobri é que, de facto, os miúdos da geração da Greta, o que eles estavam a dizer é tão válido como, de facto, os donos da indústria da navegação estavam a dizer. Porque o que eu vejo nas alterações climáticas, eu tenho tido essa experiência agora com outras histórias, o que eu vejo é que há uma construção do discurso público, há um discurso público que é criado pela máquina política, que isso é feito nos parlamentos, nos governos, nas instituições internacionais, ou seja, na global governance, nas instituições que governam o mundo. Isso é feito pelas pessoas que detêm a indústria, e há toda uma máquina construída à volta disso, incluindo com a ajuda dos mídias, que faz crer que o mundo é assim porque ele foi sendo construído assim, ele é assim porque faz sentido que seja assim, ele é assim porque ele precisa de satisfazer as nossas necessidades, e se ele não for assim, o mundo rui como um baralho de cartas.
Porque essa é a sensação que nos é transmitida e são esses argumentos que são criados. E o que eu posso dizer é que esse documentário, Black Trade, mostra que isso não é verdade. Isso não é verdade. E eu acho que há, do ponto de vista dos mídias, a necessidade de nós, jornalistas do presente, mas também jornalistas do futuro, ou seja, os jornalistas, alguns jornalistas que tenho a certeza que vão sair aqui, e outros profissionais que vão estar relacionados com mídias, há a necessidade de nós olharmos para os assuntos sérios relacionados com as alterações climáticas a partir destas novas perspectivas. Não, nós podemos começar de novo, olhar para a realidade de uma forma diferente, de uma forma um bocadinho menos preconceituosa. Vamos libertar-nos desses preconceitos que são criados precisamente através do modo como o mundo tem sido construído. E passa a palavra. Nós podemos pensar em algumas conclusões, mas eu gostaria que vocês fizessem perguntas como têm sido todas as conversas promovidas pelo Laboratório de Financiamento. Por isso, não tenham vergonha. Eu sei que vocês são perguntadeiros, costumam ser. Façam só dizer que esta questão do Black Trade, quem não viu, tem mesmo de ver. Vocês já tiveram uma convidada, a Ana Pio, que também fala muito do transporte marítimo, até nas praias, muito do que nós encontramos tem a ver com isso. A primeira vez que eu fiz só para passear também uma experiência foi a questão de quando caem. Sim, completamente os contentores que o próprio troço quando cai, isto não é de ninguém, segue o caminho e ninguém assume responsabilidade pela licença ambiental. Isso é alguma coisa que faz muita confusão. Ninguém é responsável por essa são situações muito estranhas que nos passam ao lado. Nós compramos as bananas, vamos no café e ninguém se lembra que elas vêm da terra. Bom dia. Isto é o nome do senhor. Como é que se chama? Micael. Eu tenho uma pergunta. Em que plataforma é que posso encontrar o seu documentário? Basta pesquisar no Google Black Trail. Reading. Black Trail. Ele aparece. Ok, obrigado. Está disponível no canal do Google. Está disponível na página expressa. Por acaso não sei se só para acidentes ou não tenho certeza. Mas também ele está disponível há uma versão internacional, está disponível é livre, está, é possível vê-lo. Já agora, enquanto esperar as caixas de perguntas, vamos dizer também, para sintonizar um bocadinho aquilo que eu estava a dizer no início da questão de, às vezes, as nossas decisões serem mais vocacionais, serem também emocionais e espirituais. Vamos dizer, quando esse documentário foi filmado em 7 países, houve 4 equipas a filmar, houve colaborações, houve 7 equipas diferentes a colaborarem, de vários países, colegas gregos, noruegueses, ingleses, belgas, suíços, houve uma série de colegas de vários países a colaborarem. Eu acho que houve uma certa energia no trabalho. Nós até tínhamos uma banda sonora nossa, nós partilhávamos. Houve uma energia que contagiou um pouco a equipa e isso permitiu também alguns momentos muito interessantes no documentário, incluindo o momento em que nós, na verdade, montámos uma armadilha para o Ministro da Navegação, Ministro do Chipre da Navegação grego. Foi uma armadilha que nós fizemos ali ao Ministro, a dada altura, porque, pronto, às vezes as pessoas, de facto, constroem, há todo este discurso público que também tem a ver com a importância das organizações, dos cargos políticos, e o Ministro apresentou-se como o Ministro mais importante do mundo, não, o Ministro do Shipping mais importante do mundo. E depois, nós enquanto ele estava a dar a entrevista, nós apresentámos um vídeo no iPad em que uma entrevista anterior, feita vários dias antes, um dos grandes armadores gregos, porque os gregos têm uma espécie de onásicos, eles dominam a navegação no mundo, a indústria da navegação,
tinha precisamente dito que eles não precisavam, que os navegadores não precisavam de ninguém. Não precisavam do primeiro-ministro grego, nem do ministro da navegação, nem de políticos nenhums, nem da Grécia, nem de nada. Eles só precisavam deles próprios, não é? E, portanto, o ministro foi confrontado, depois de ter autoelogiado, não é? Foi confrontado com o facto de a indústria desenhar a sua importância política que ele tinha reclamado para si próprio. Este tipo de situações, às vezes, vem deste cruzamento entre este lado emocional, este lado racional, este lado espiritual, que está presente, muitas vezes, também nesses movimentos que são feitos por gente da vossa geração, não é? Pela geração da Greta, mas que também existe em outros fenómenos, como o próprio fenómeno do jornalismo. O jornalismo de investigação, que é este jornalismo que eu tenho feito nos últimos anos, ele bebe muito dos movimentos do chamado Global Justice, que vem dos anos 90, em que há um sentimento de tentar contrabalançar a globalização, criando novos instrumentos, de ler essa globalização e de tentar influenciar a forma como a globalização evolui, a forma como a nossa história global evolui. Eu só queria dizer uma coisa relativamente a este jornalismo é muito importante, porque é um jornalismo muito independente. E nós sabemos que um dos princípios do jornalismo é justamente a independência. Mas reparem o que é um grupo de jornalistas totalmente independente de qualquer poder económico ou político juntarem-se para investigar. Isto é importantíssimo. É mesmo das coisas, para mim, é das grandes esperanças também, porque nós sabemos, não tanto, sabemos que muitas vezes os jornalistas também são compelidos, estão na sociedade, também são compelidos a não falar sobre certas coisas e tal. E isto é um grupo fantástico, porque consegue ser totalmente livre e independência e ser um funcionário da humanidade, no fundo, não é? Estão ao serviço da humanidade e de vocês todos, claro. E sublinhar este aspecto é muito importante. Por exemplo, uma coisa gira que aconteceu, em 2019, a seguir à Greta, houve uma semana em que os jornalistas de todo o mundo escreveram sobre as questões das alterações climáticas. Portanto, os jornalistas e o jornalismo são um aliado fundamental. Reparem o que aconteceu com o Covid, não é? Foi através dos meios de comunicação social que as pessoas conseguiram mudar e mudar rapidamente. Portanto, nós temos que contar com eles muito e porque têm esta grande capacidade de chegar a muita gente e de conseguir fazer grandes mudanças em pouco tempo, não é? Com urgência e de uma forma muito eficaz. Está ali perguntas já. Ok, tenho uma pergunta para fazer. Olá, ao longo da vida de ambos vocês, já devem ter estado em vários sítios diferentes, em várias realidades diferentes a nível climático, e era para perguntar, em primeiro lugar, quais foram dos piores sítios que vocês já viram com realidades mais, ou seja, diferentes da nossa, porque cá não vivemos isso, e pelo contrário também os melhores exemplos de cidades ou zonas que têm boas políticas de combate às alterações climáticas, e para além disso, depois como passarmos, por exemplo, cá podemos ser afetados de alguma maneira, mas é isso, não somos afetados como são, por exemplo, no Paquistão. Como é que nós passamos como é que nós passamos a realidade e a dor destas pessoas da maneira mais eficaz para chamarmos a atenção das pessoas? Então, os piores sítios onde eu já estive, quer dizer, eu estou sempre muito atenta, por uma questão até, trabalho muito na justiça ambiental e, portanto, estou sempre muito atenta ao que se passa nos outros países. Como eu nunca estive no Bangladesh, mas eu sei o que é que se passa lá através de alunos de doutoramento que eu tenho de Bangladesh a fazer trabalho de campo sobre isso. Sobre a maneira como, invisivelmente, grandes partes de Bangladesh estão a ser invadidas pela água do mar e as pessoas têm que fugir sem nenhum apoio social, porque, reparem, nós temos a sorte, como disse ali muito bem, nós vivemos num Estado social, tem muitos problemas e muitas críticas, mas estas pessoas fogem e não têm para onde ir e ninguém lhes vai fazer casas, ninguém vai fazer nada, não é? Portanto, e a Índia já não os quer lá.
Portanto, já fez uma espécie de muro para não passarem mais. Depois, outras ilhas. Aqui há tempos veio aí um barco com malta nova, da vossa idade, que vieram das Ilhas Marshall e desses sítios que estão de Tuvalu, vieram aí ao pavilhão de conhecimento, estiveram aqui porque andaram pelo mundo inteiro a mostrar a sua realidade, não é? São aquelas ilhas que estão a afundar. E enquanto que há umas, como é as Maldivas, por exemplo, que têm dinheiro, porque sempre tiveram um turismo de alta qualidade e não sei o quê, já compraram território, não é? Outras não. Portanto, não se sabe o que é que vai acontecer àquelas pessoas, estão a ver? Quer dizer, e eles andavam a sensibilizar pelo mundo fora para este assunto gravíssimo, em situações de ilhas que são muito pobres, estão a afundar, as pessoas perdem tudo, não é? A prazo vão perder tudo e para onde é que elas vão? Para além de perderem aquilo que é, imaginem, a sua essência, não é? A sua cultura, a sua história, tudo, os seus lugares. Portanto, esses são os piores sítios. E depois, claro, eu também gosto muito da África e vou muitas vezes, sempre que há possibilidade, aos países, e sei o que é que se passa nos países africanos, em muitos deles, e o chamado Corno da África, a África Central, a seca é uma coisa brutal. Também tenho uma aluna neste momento a fazer uma tese de doutoramento sobre a Angola, o deserto de Namíbia em Angola. É brutal, as pessoas já nem têm capacidade para se mexer com aquela seca, com aquele calor. Portanto, vamos ter aqui, são esses os problemas, de facto, maiores, e como dizem muito bem, nós estamos, apesar de tudo, numa zona, em termos climáticos, que é privilegiada e com o apoio, fazemos parte de um grupo, não é, que é a Europa. Por um lado, a Europa, e isto é importante vocês também sublinhar, a Europa tem agora neste momento, isso é outra coisa importante que aconteceu agora e nós temos de estar com atenção, que é para exigir que nos façam aquilo que prometeram. A Europa, pela primeira vez, o seu plano, o seu documento-chave, chama-se Green Deal Europeu, o Pacto Ecológico Europeu. Portanto, em vez de ter outro plano qualquer, como teve anteriormente, desde 2019, no fundo desde 2020, depois meteu-se o Covid. Esqueci-me de dizer isso. Claro que o Covid trouxe-nos muitos ensinamentos, mas para a nossa luta, para a questão da ambiental e das alterações climáticas, foi uma paragem, não é? Porque nos obrigou a ficar todos mais obcecados por aquele assunto e a não sair de casa, a não fazer nada. Portanto, foi ali uma paragem que precisa outra vez de ser reanimada agora que estamos noutra fase. E então estava-vos a dizer que o Pacto Ecológico Europeu é muito interessante, a Europa tem mesmo que fazer isso, são as grandes mudanças, a Europa tem que ser uma luz no mundo para conseguir fazer as mudanças e mais ainda, há uma coisa nesse Pacto Ecológico, há uma parte desse Pacto Ecológico Europeu que passa pela uma mobilidade diferente, as energias, também mudar completamente o paradigma energético. Depois tem havido regressões por causa da guerra, já podemos falar disso. Mas também ao nível da agricultura, fazer uma agricultura mais de proximidade, enfim, uma série de elementos que vocês podem ver na net e que eu posso falar mais disso se vocês quiserem. Portanto, a Europa tem que levar isto para a frente, nós temos que exigir, porque depois somos um país europeu que tem que fazer isso. Neste momento, por exemplo, eu estou a fazer parte de uma coisa que se criou em Portugal agora, há pouco tempo, a semana passada, que se chama o Novo Pacto Verde. O Novo Pacto Verde é para vocês. E o país vai ter que responder a isto de uma forma muito mais proativa do que tem tido, não é? Isto para dizer que estamos num momento em que podemos exigir da União Europeia, que inclusivamente era isso que eu vos ia dizer, uma parte desse pacto é como é que nós vamos trazer mudança nas sociedades que estão mais carentes, as sociedades em desenvolvimento, os países em desenvolvimento. Não temos, por isso, simplesmente dizer não aceitamos as bananas porque elas vêm muito longe, não é? E, portanto, têm uma pegada muito grande. Não, nós temos que criar mecanismos, trabalhar com esses países para não os marginalizar, não é? De ver como é que nos tornamos todos mais sustentáveis sem criar ainda mais problemas às economias que já são frágeis. Estão a ver? Agora, as boas políticas, há uma coisa que eu queria dizer também.
As boas políticas onde tenho visto mais do que anda a fazer têm a ver com algumas cidades, por exemplo, na Suécia, Malmö, que conseguiram, e na Holanda, conseguem fazer uma série de alterações locais muito interessantes e com uma coisa, por exemplo, um projeto interessantíssimo onde eu ainda não fui, mas quero ir, que chama-se Future Generations, que é o país de Gales decidiu pôr os jovens a trabalhar na política e chamou os jovens para muitas decisões e muitas coisas que eles decidiram não fazer ou que decidiram fazer de outra maneira têm a ver com esta influência dos jovens. Isto é muito importante. Por exemplo, criam nas cidades, têm parlamentos jovens e até parlamentos infantis. Aqui em Portugal, infelizmente, isso não está a acontecer. Mas há esperança, porque, portanto, estas cidades têm boas práticas, têm boas políticas e têm uma coisa muito importante, que é pôr toda a gente a participar e pôr os jovens a participar, a ter ideias e a influir nas políticas. Isto é importantíssimo, tem que se forçar as cidades, porque à escala local nós podemos fazer às vezes muito, e mesmo muito. E nós temos tenho um projeto agora que se chama o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável à Escala Local, onde nós identificamos as boas práticas, estimulamos as boas práticas das autarquias e, muito importante, pomos projetos da sociedade civil bem representados, se vocês forem ao site veem projetos muito interessantes e as pessoas a participar localmente. Estão a ver? Criar uma espécie de laboratórios de sustentabilidade à escala local. E é isto que... E temos sempre que pensar que esta realidade é global e é local. Hoje usa-se muito a expressão, para responder assim diretamente, de localismo. Portanto, nós estamos a falar a uma escala global e a agir localmente, mas sempre pensando em termos globais. Portanto, temos sempre que ter esta duplicidade de conseguir pensar globalmente, mas agir também coletivamente à escala local e puxar os poderes políticos para isso, desde a escala local até à escala nacional. Não sei se queres acrescentar. Não queria acrescentar, não queria dizer muito mais, acho que vou dizer isso tudo. Só para também dar conta de que o próprio trabalho que a ICS, a Luísa faz com eu julgo que são estes doutoramentos, este programa de doutoramento de alterações climáticas. Portanto, há um trabalho muito interessante feito no ICS, há certeza outros exemplos, mas de tentar fazer com que haja um cruzamento de áreas de conhecimento. E eu julgo que uma das coisas mais importantes é nós realmente entendermos que, pronto, e os tempos em que nós vivemos e também a forma como a globalização evoluiu exigem que haja, que a gente não olhe para as coisas de forma compartimentada, mas que a gente consiga estabelecer pontos. Portanto, neste caso, alunos de ciências, alunos de humanidades, eu acho que há muitas possibilidades para vocês poderem se conectar uns com os outros e de poderem participar em iniciativas relacionadas com alterações climáticas que também façam essa conexão, que hoje em dia faz cada vez mais sentido, entre o que é verdadeiramente local e que é ao mesmo tempo global. E acho que é basicamente isso que eu estava a dizer. E só acrescentar uma coisa, este doutoramento que nós temos é interdisciplinar, é com o ICS, mas também com a Faculdade de Ciências, com o técnico, com todas, e isso é que é giro, porque nós, a professora Júlia Seixas, que já esteve aqui, é uma das professoras, o professor que é da Universidade Nova, da Faculdade de Ciência e Tecnologia, que alguns de vocês já ouviram, o outro, Pedro Matos Soares, é da Faculdade de Ciências, e nós conseguimos, através de várias disciplinas diferentes, temos filosofia, com o professor Beato Firmino Marques, temos várias disciplinas a falar entre si e conseguir fazer as interligações, como dizia o Micael, que é muito importante fazer interligações para quando estamos a discutir um tema como as alterações climáticas, não é? Mas reparem uma coisa, é muito importante a questão social porque quem provoca as alterações climáticas é a sociedade, não é? Foi a forma como a sociedade se organizou e se tornou tão dependente dos combustíveis fósseis, não é? Quem sofre as consequências das alterações climáticas são as sociedades, são as pessoas, não é? São as pessoas que estão a sofrer nos países mais, noutros países menos, mas aqui também há as ondas de calor,
Há bocado estávamos a falar de Portugal, por exemplo, vocês veem, se virem os dados, nas ondas de calor e de frio, em Portugal morre muita gente por ano. Portanto, também somos muito afetados, não é? E depois portanto, sofremos as consequências, mas está nas mãos da sociedade as soluções. Portanto, as pessoas é que vão, politicamente, em conjunto com vocês, vão encontrar as soluções. E já há muitas. Bom dia. A pergunta que eu queria fazer: porquê é que a comunicação social em Portugal não dá tanta visibilidade ao ativismo juvenil das ações climáticas em Portugal? Se havia uma razão específica ou é porque não tem informação, mas a questão é que estão imensas coisas a acontecer, imensos projetos a acontecer e a comunicação social não dá visibilidade a nada, pelo menos cá. Conseguem ouvir, não é? Conseguem ouvir? Mais ou menos. É uma pergunta justa. Enfim, a comunicação social pode ser muita coisa, mas digamos assim, os jornais e as televisões, portanto, se calhar mais as televisões, mas também os jornais, portanto, os mídia, estão um bocadinho desatualizados. Não sei se é justo dizer se estão um bocadinho desatualizados, mas as coisas precisam mudar, e é verdade, eu sinto mesmo, acho mesmo, eu acho mesmo. As redações, estávamos a falar um bocadinho sobre isto antes da sessão começar, as redações em Portugal, mas também noutros países, não só em Portugal, são anacrónicas, no sentido em que parece que ainda vivem nos anos 1990, na década de 1990. Da forma como dividem o trabalho, o próprio trabalho, como dividem o mundo em fatias. Uma das coisas que a mim me faz confusão é, por exemplo, haver secções, nas redações existem secções de política e de sociedade. Logo à partida, eu acho isso terrível, portanto, só para partilhar um bocadinho aqui o nível de crítica. Terrível porquê? Porque depois a gente vê que a política é coberta como se fosse apenas sobre performance, ou seja, a performance dos discursos políticos. Porquê? Porque se nós desligamos as coisas, se nós, por exemplo, desligamos digamos, a performance do discurso político, ou dos atores políticos, daquilo que são, na raiz, o que está na base da ação política, não é? Incluindo as alterações climáticas, então há um desfazamento sobre aquilo que pode ser ou não mais importante, por questões intrínsecas. Não é? Claro que nós não discutimos aqui a importância absolutamente vital da crise climática, não é? E de alguns destes assuntos. Nas redações, isso passa um pouco ao lado porque, de facto, há um modelo de fazer jornalismo de mídia que está, de facto, que é anacrónico, precisa de mudar. Quem é que vai fazer essa mudança? Não sei se ainda vai ser a minha geração ou se vai ser a tua. Não sei. Ou se vai ser aqui alguma coisa tem que mudar. E também aí tem que mudar. E é verdade que isso também significa que depois há pouca cobertura daquilo que se passa do ponto de vista das ações juvenis, ou seja, dos movimentos juvenis e daquilo que está em causa. Porque mesmo que a gente não queira, há sempre um grande nível de preconceito aqui. Quando nós discutimos coisas, quando nós pensamos em coisas de forma conjunta, nós também trazemos os nossos preconceitos para essas discussões e para esses pensamentos. Portanto, essa construção destes preconceitos tem a ver também com a forma como nós estamos organizados. Estamos organizados de uma forma que não ajuda que haja abertura e discussão e uma reformulação dos termos com que nós olhamos para a realidade, então é mais difícil, mas a crítica está lá e eu concordo com ela. Deixa-me só complementar um pouco. Eu lembro que nos anos 90, ambiente, não havia nada nos jornais, nada. E eu comecei a escrever em 90 sobre a qualidade de vida, onde punha as questões ambientais, que era uma novidade na altura. Mas é nessa altura, nessa fase, quando se criou-se o público, criou-se o independente,
ambiente que existia na altura, as televisões privadas, a SIC, a TV não tinha grande importância, mas a SIC apareceu em 92 e de repente o tema do ambiente começou a ser muito importante, houve grande mobilização. O país não tem nada a ver mesmo assim com o que é hoje, não é? Vocês lembrem-se que não havia leis ambientais em 90, não é? Praticamente. Foi a nossa adesão à União Europeia em 86 que depois trouxeram o quadro das leis ambientais. Havia algumas coisas feitas pelo arquiteto Ribeiro Teles, da Reserva Agrícola, da Reserva Ecológica, e havia os parques, alguns, mas foi depois, por exemplo, a água, os lixos, tudo isso não havia. E, portanto, foi muito importante. Havia as lixeiras, havia em Portugal 330 lixeiras ou 40 em céu aberto a escorrer para as linhas de água. Vocês não podiam ir a uma praia fluvial, estava tudo poluído, nem ao mar aqui. Portanto, houve uma grande mudança com a adesão à União Europeia. Por isso é que, para mim, eu sou uma europeia convicta e acho que foi uma grande mudança muito importante, não é? Muito importante. E a ligação vossa aos outros europeus também é fundamental, não é? Online. E, portanto, houve enormes mudanças, conseguiram-se. E esses jornais que se criaram, o Público, as televisões, pegaram todos nas questões do ambiente e criaram-se jornalistas ligados especificamente a esta área, portanto, especialistas nesta área. Agora, isto é só para dizer que as coisas têm vindo a evoluir e depois é evidente que agora estamos numa outra fase que é complexa, que até é uma fase, de facto, que ainda não percebemos o que é que vai acontecer ao nível comunicacional. Estamos em mudar, estamos em grandes mudanças, não é? Como que eu dizia, e é preciso mudar o paradigma também dentro destas separações, estes silos que há dentro da forma como os jornais e os mídias se organizam, não é? Economia para um lado, ambiente para o outro, é um disparate, porque a economia está completamente ligada às questões ambientais, não é? Ainda continua a haver essa separação, apesar de haver outros colegas de Expresso que conseguem fazer isso. Também Miguel Prado, por exemplo, que trabalha muito nas questões da energia e junto às questões das alterações climáticas e da economia, há outros juntos. Agora, não se esqueçam de uma coisa, vocês são os futuros leitores, e vocês têm uma força. É interessante ver a força que vocês têm, por exemplo, relativamente aos atores políticos. Tem uma força enorme. E essa força deve ser utilizada, indo consistentemente falar com eles e falar também com os diretores de jornais, porque não é? Manifestarem a vossa insatisfação relativamente a isso, acho que é interessante. Não é chegar lá, não é invadir os jornais, mas gostava de saber porque é que isto acontece, no fundo, junto de quem tem um poder mais decisivo. Mas é uma questão interessante. E noutros países, o jornalismo tem dado também grande apoio aos jovens, como nós sabemos, não é? Há jornais muito virados para estas questões e, por exemplo, este grupo de jornalistas independentes é importantíssimo também nesta área. As pessoas ligam muito ao que os jovens dizem, os políticos também. Quem é que está ali a falar? Bom dia. Bom dia. Obrigado, antes de mais. Para já, só comentar um bocadinho o que disse agora. Eu não sei até que ponto é que ligam assim tanto, porque desde 2018 que vamos para a rua exigir mudança e ela ainda não apareceu. Portanto, eu não sei se nos ouvem assim tanto e já falámos com toda a gente. E, aliás, era também um bocadinho nesse seguimento que eu gostava de fazer a minha pergunta. Um dos obstáculos principais que temos sentido agora com as ocupações, que fizemos em novembro, vamos voltar em primavera, e há um núcleo bastante forte de ocupantes aqui no Camões. Uma das questões com que nos temos preocupado mais é a comunicação, porque os adultos muitas vezes aproveitam-se de uma alegada falta de comunicação e de fundamentação para as nossas ações e depois adotam um discurso paternalista e aproveitam-se disso para descredibilizar a nossa luta porque somos só crianças e não sabemos o que é que estamos a fazer e o melhor era irmos para a frente da Assembleia falar com os políticos porque eles é que têm poder. Mas nós de facto já fizemos isso, nós já fomos para a frente da Assembleia mais do que uma vez, eles não ouviram. Portanto, como é que nós podemos, de uma forma direta e no agora, e não esperando para que nós cheguemos a esses cargos de poder,
Porque eu sei que no futuro nós vamos ser os jornalistas e os políticos e nós é que vamos ter esse poder. Mas a mudança tem que ser feita já. Não podemos estar à espera que nós cheguemos até lá. E por isso, como é que nós podemos contornar esta questão e melhorar a nossa comunicação? Eu não sei se vocês têm uma resposta muito concreta para isto, porque era incrível se alguém tivesse. Mas como é que nós contornamos isto e como é que, não sei, deixam de nos tratar como se não soubéssemos o que é que estamos a fazer e percebessem que isto é fundamentado e como é que se espalha essa fundamentação, não só das ações, mas dos princípios e do que defendemos. Acho que isso. Não sei. Bem, vocês têm um grande poder comunicativo também através das redes sociais, não nos podemos. Isso aí é algo que também era interessante, depois de falares um bocado também como é que as redes sociais e os jornais hoje convivem, não é? E os mídias hoje convivem. Agora, as coisas todas, é preciso. Acho que há aqui uma coisa que é fundamentação e foco. E uma coisa muito interessante que ao princípio dizia o movimento, a Greta dizia: eu não sei qual é o caminho, mas o caminho tem que ser outro. Está a ver? Portanto, a verdade na mão eu não tenho. É preciso que os políticos ouçam os cientistas. E esta insistência muito da articulação entre jovens e cientistas, acho isto importantíssimo. Porque é uma coisa, os cientistas têm um grande peso, atenção, os cientistas têm um grande peso nas sociedades em geral e na sociedade portuguesa. E, portanto, acho que era interessante vocês fazerem esta ligação junto com os cientistas e no fundo, fazerem e insistirem muito nesta tecla que é preciso que os políticos ouçam os cientistas. Por exemplo, coisas que existem noutros países que não há em Portugal. Há países onde o Parlamento tem uma comissão científica para ouvir, por exemplo, sobre as alterações climáticas. Está a ver? E este tipo de coisas, Portugal tem inércias muito específicas e trazer estes exemplos do que se passa nos outros países e que faz avançar rapidamente é importante. Mas não deixa de ser. Portanto, a ligação ao conhecimento e à ciência é muito importante. Depois, Estou a focar na questão das alterações climáticas. Não estou a meter outras coisas, outras causas, porque esta já é suficientemente vasta para já é muito mais transversal à sociedade. Apanha muito mais gente na sociedade. Depois, se eu meto muitas causas ao mesmo tempo, disperso, tiro o foco. E às vezes isso acontece, como vocês sabem, não é? Às vezes mete-se muitas outras causas no meio desta. Eu acho que é preciso focar na questão das alterações climáticas, na relevância que tem, na necessidade, nas transições todas que é preciso fazer e que é possível fazer, porque e vocês acompanharem também serem uma parte ativa no acompanhamento, por exemplo, do que se está a fazer com o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, que vai obrigar a muitas transições no país, energéticas, mobilidade, etc. Portanto, acompanharem isso também, chamarem os responsáveis por isso, não é? Ouvir, acho que essa ligação também é muito importante, vai ser um futuro próximo, é até 2026. Os investimentos que se fizerem agora podem ser fundamentais para mudar em Portugal muitas coisas, estão a ver? E esses investimentos são importantíssimos. Portanto, é um bocadinho estas coisas que eu diria, não é? E focar muito na questão e fazer esta ligação aos cientistas. Acho que isto é importantíssimo, não é? Não sei se queres complementar alguma coisa. Eu percebo a pergunta, como fazer, uma vez que parece que os adultos não vão prestar atenção. Eu acho que primeiro, eu acho que não vai haver nenhuma resposta do nosso lado, na verdade. No mundo dos adultos, não vai haver nenhuma resposta no mundo dos adultos. O que eu sinto é que vocês têm que encontrar um sentido para aquilo que estão a fazer. Isso é o mais importante. Um sentido para vocês próprios, primeiro. Porque encontrando um sentido dentro
Eu julgo que as alterações climáticas, na verdade, são a grande questão, digamos que é onde há uma, onde existe neste momento a única possibilidade para construir uma ideologia, não é? Num mundo pós-ideológico, não é? Uma espécie de mundo pós-ideológico depois do fim da Guerra Fria e da ideia de comunismo e essas coisas todas, mas há uma força muito forte desse ponto de vista, ou seja, vocês precisam de construir esse sentido para vocês próprios, não é? E acreditar que esse sentido faz sentido, na verdade. E é essa capacidade de contagiar os outros à vossa volta que vai permitir que depois de outros que estão próximos de vocês, outros mais longe de vocês, também se possam ser ou contagiados ou confrontados com aquilo que é o sentido que encontraram para as questões que vocês defendem. É uma coisa muito vasta que eu estou a dizer, mas na verdade é muito simples também. E basicamente é não desistir, não é? Não desistir de fazer parte da mudança, de ser motor de mudança. E essa resposta é uma resposta que vocês têm que encontrar entre vocês. E ligarem-se, e uma coisa muito importante é ligar-se. Portanto, nós agora nas Olimpíadas estamos agora a fazer um movimento, um grupo de cientistas das universidades todas do país, também para debater com os estudantes da universidade esta questão, porque reparem, não estão sozinhos. Nas universidades também há muita gente, é que já começa a ser muita gente. E, portanto, não percam a esperança, porque de repente pode-se criar uma onda muito forte com as universidades, com as escolas secundárias e de repente tornar isto tudo muito mais visível e mais forte, não é? Porque atenção, e também não se esqueçam da escola, a questão das pessoas novas que estão ligadas à política também é muito importante. E já há muita gente, e isso também vos asseguro, já há muita gente em muitos sítios do país, e muita gente adulta, e as autarquias são um bom exemplo disso. Muitos municípios são muito interessados nestas questões e estão a fazer mudanças, e estão a fazer a diferença, não é? Assim como, portanto, estou a falar ao nível dos municípios, que é onde trabalho mais, e isso pode, e também os professores, e também, quer dizer, há aqui uma onda que se pode criar. Como é que se fazem as mudanças? Fazem-se as mudanças porque nós estamos a agir no nosso cotidiano, estamos a fazer mudança no nosso entorno próximo, mas também estamos a comunicar a todos os outros setores da sociedade, por isso é que a comunicação é tão importante, e chegar aos mídias na maneira como cada um pode fazer, não é? E aí, cada um não, conjuntamente podem fazer e podem fazer muito, não é? E aí, porque também dentro dos mídias há muita gente sensível a estas questões, e dentro das empresas também já. Quer dizer, isto está a ganhar força. Agora, não se esqueçam de duas coisas que têm sido negativas. Uma delas, já falei aqui, foi o Covid, que nos travou um bocadinho, e outra é a guerra, que neste momento, por outras razões, está a criar, digamos, uma obsessão, não é? Vocês hoje abrem a única coisa que veem são aqueles especialistas, alguns não são nada especialistas, mas estão lá a falar da guerra, não percebem nada daquilo, alguns deles uns percebem, outros não é? E enchem-nos os mídias com isso. Portanto, e é de facto muito importante, porque esta guerra é na Europa, não é? E é uma coisa que é assustadora, é trágica e é assustadora, e torna-se muito obsessiva hoje para todas as pessoas e também para a comunicação. Eu acho que há aqui uma overdose, mas ligada às questões da guerra, mas que se compreende, não é? Porque é aqui e porque está a criar tensões gravíssimas que se espera não durem muito mais tempo, mas neste momento, digamos que é algo que está a obcecar muitas as cabeças dos decisores, enfim, e ocupar muito espaço nos mídias, não é? Mas isso não retira, porque o Guterres tem dito várias vezes, e ele está sempre a chamar a atenção para isto, e o Papa também vem falar disso, e temos que aproveitar estes momentos para a grande questão que está em cima da mesa e que vai tocar o nosso futuro próximo, é a questão das alterações climáticas. Portanto, estamos no caminho certo. Agora é preciso saber o que fazer e fazer depressa, e quem ir buscar
para fazer a mudança. Mas a mudança começa em nós, começa nas escolas. Por exemplo, agora na Universidade de Lisboa, as associações de estudantes estão todas a tentar fazer um processo, uma universidade mais sustentável, tendo em conta a questão das alterações climáticas. Isto é possível ir fazendo, não é? E isto vai chegando aos outros. Mas pode-se fazer ações rápidas e ações mais demoradas, mas tudo é necessário, não é? Tudo é necessário. E sempre que pudermos agir localmente, pensando depois à escala nacional e à escala global. Estou? Bom dia. Mas voltando agora ao foco das alterações climáticas. Isto é uma pergunta que eu pensei já há pouco e demorou um pouco agora a chegar ao microfone. Mas quando falamos destes modelos supostamente sustentáveis, certo? Malmo, na Suécia, será que são verdadeiramente sustentáveis ou apenas conseguem ter essa aparência e conseguem manter dentro desse território pequeno e muito controlado uma pegada ecológica pequena, ou será que fazem isso apenas dependendo de produção em outros países que não têm esses cuidados e estão totalmente dependentes, não só dessa produção, mas muitas vezes, e principalmente da Escandinávia, na extração de petróleo do Mar do Norte, e por isso será que são realmente sustentáveis e será que podemos realmente basear-nos nesses modelos como modelos que queremos atingir, ou se são modelos falsos? Eu acho que, eu falei mal, a Suécia é exemplar em determinados pontos de vista. Por exemplo, mesmo em relação à floresta e à importação da floresta, já há muito tempo que eles exigem uma certificação e que não aceitam as florestas que nos países do Sul estão a ser abatidas. E isso é importante, não é? Portanto, como país, digamos que há já algum movimento desse ponto de vista e a economia já a refletir isso, não é? E eu digo que como é que se contamina, como é que nós, isto que o Miquel estava a dizer, como é que nós nos tornamos virais? É muitas vezes a começar à escala próxima e à escala local a fazer a mudança. E por isso eu não desvalorizei nada as mudanças à escala local, pelo contrário, eu tenho visto até no nosso país mudanças várias, importantes, a vários níveis, inclusivamente ao nível das mentalidades e ao nível que vocês querem, portanto, de mudanças culturais, de estilos de vida e também de ouvir os cientistas e de não deixar determinado tipo de coisas acontecer nos territórios, terem mais sensibilidade à conservação da natureza, por exemplo. À escala local é muito importante começar, porque as coisas não se fazem de repente por decreto, não é? Vão-se fazendo. Há um caminho que é preciso ir trilhando e ir começando. E é muito bom que haja vários polos no mundo já a fazer a diferença. E já existem esses polos no mundo. Agora, quem extrai petróleo, portanto, não é a Suécia, é a Noruega, não é? Que descobriu o petróleo nos anos 60 e, portanto, neste momento também estão a fazer grandes mudanças. Mas realmente aquela sociedade está muito dependente ainda estamos todos muito dependentes do petróleo, não é? Se o petróleo acabasse amanhã, era um problema também, ainda, não é? Portanto, vamos reduzir, e eles próprios já têm, enfim, trabalhado sobre isso, porque a Noruega também é um país onde há muitos jovens e muita gente a pressionar para a questão das alterações climáticas. Portanto, são esses países do norte, digamos que aí já há uma consciência crítica maior, há uma ligação mais forte, isto é muito importante, uma ligação mais forte entre os políticos e a sociedade, que é uma coisa que em Portugal, infelizmente, ainda há um afastamento muito grande entre o Estado e o resto da sociedade, não é? Há uma coisa chamada, há uma distância que não é saudável, que não pode ser, tem que mudar, não é? Nesses países as pessoas participam muito mais, participam em decisões importantíssimas. Como eu vos dizia, o país de Gales até era interessante, estamos a pensar trazer cá esse grupo que trabalhou no Future Generations, que vos envolveu nas decisões fundamentais, mesmo contra interesses instalados muito fortes, não é? Portanto, esses casos
são de mencionar e são de replicar. E não pensar, isto é greenwashing. Não é. Muitas vezes não é. Parem. É preciso distinguir o greenwashing daquilo que são mudanças efetivas que se estão a processar em alguns países e em alguns sítios do mundo. É Elsa. Não está ligado? Na COP27, na semana que foi, vimos um aumento da representatividade de grupos económicos que representam exatamente estas indústrias mais poluidoras. Vimos a indústria automóvel, por exemplo, os carros passaram carros a combustão para passarem à exploração do lítio. Em vez de haver um investimento nos transportes públicos, em vez de haver um investimento maior nas ferrovias e tudo mais, que isso realmente diminui as emissões. Mas, ao fim e ao cabo, eu não acho que estamos a falar aqui destas medidas todas, que eu acho que nós devemos chegar ao raiz da problema, que é este sistema económico. Este real problema que não vão seguir os cientistas, não vão seguir os estudantes, não vão seguir todos estes movimentos, porque, ao fim e ao cabo, o que está em causa quando falamos de alterações climáticas e mudar para um sistema mais renovável para a emergência climática, põe, ao fim e ao cabo, em causa o problema sistémico. Este problema de que vai acabar com isso, vai acabar com aquilo que faz os grandes grupos económicos viver, e isso é um perigo para o mundo e para esta sociedade, e sempre que isso é posto em causa, nada disso vai precisar e vamos continuar a ser. Atenção, algumas outras cidades, por acaso estava a falar, há uma coisa interessante. Você tem razão, sobretudo tem razão, claro, que a COP27, aliás, escrevi isso também, a capacidade dos lobbies, uma coisa grave que aconteceu foi que justamente a COP27 aconteceu num país onde não há democracia e, portanto, em vez de estarem as ONGs com muito mais força representadas, estiveram os lobbies. Isso é verdade. E esta COP28 não traz grande esperança sendo um país árabe, não traz. Porque vai através, por exemplo, quando foi em Inglaterra, o próprio governo, quer dizer, foi possível estarem muito mais, a sociedade civil muito mais representada e ter mais influência, tal como em Paris, não é? E a sociedade civil é fundamental, portanto, a ligação às organizações não governamentais, os vossos movimentos todos juvenis, são fundamentais para influenciar diretamente aquilo que se está a passar nas COPs. Portanto, agora, em relação ao Green Deal, há uma coisa que é importante. Pelo menos é evidente que muita coisa tem que mudar, não é? O capitalismo tem que ser menos selvagem, portanto, este capitalismo selvagem que nós estamos hoje não traz nada de bom. Portanto, é preciso continuar a criticá-lo desta maneira como ele está organizado, não é? E que foi uma coisa, há um historial para isto, não é? Isto começa, sobretudo, há 15 anos atrás, não é? Que há esta mudança grande por causa de alguns líderes políticos que não conseguiram controlar os lobbies económicos. Agora, atenção que
Uma das coisas interessantes, por exemplo, nestas cidades do Norte que estão, e mesmo na Holanda, é que qualquer empresa que ali se instale tem que garantir que entre a economia circular de uma ponta à outra. E há um controle muito grande sobre a própria economia circular. E isso é importante. São mudanças que é preciso fazer e que a própria sociedade controla. Agora, há aqui, porque é que houve uma regressão, como eu dizia? Por causa da guerra. E que levou a União Europeia até uma coisa altamente criticável, que foi considerar o gás e o nuclear como renováveis. Também já tive a ocasião de escrever a criticar isso, não é? Mas neste contexto, e este contexto trouxe outro problema, trouxe realmente problemas que nós não estávamos à espera, não é? E nós temos que pensar que de um dia para o outro não se pode cortar o gás à Alemanha. E, portanto, eles tiveram que ir para outros, que era a dependência total que eles tinham da Rússia, não é? Não pode, porque a sociedade, porque reparem uma coisa, se a sociedade que é, digamos, aquela que está mais à frente em termos de consciência, capacidade de fazer, vontade de mudança, se ela entra em crise grave económica, então não há nada a fazer. Portanto, é preciso algum equilíbrio aqui e pensarmos que isto é uma fase enquanto dura a guerra. Depois temos de estar muito atentos para fazer outra coisa mudança. Não deixa de ter razão, mas repare, estamos a viver esta conjuntura e não nos podemos aliar dela, não é? E agora, em relação ao lítio, outra das coisas muito importantes, nós temos que continuar, e isso tem que ser continuado, a apostar na ciência e na tecnologia. Ainda recentemente estive a ler um artigo em que qualquer dia o lítio já não vai ser necessário para as baterias. Portanto, já se está a avançar em termos tecnológicos bastante. A tecnologia, se a tecnologia fosse realmente, a ciência e a tecnologia, se aplicassem a estas questões, como se aplicaram, por exemplo, à vacina do Covid-19, nós dávamos saltos fantásticos. E o lítio qualquer dia não é necessário. Vejam bem como é importante também termos sempre presente e uma esperança no conhecimento e no avanço do conhecimento benigno, não é? Que traz depois estas tecnologias que podem fazer grandes mudanças. Portanto, aqui nós temos que, voltamos à ciência, voltamos ao conhecimento, estamos numa escola onde a ciência e o conhecimento é fundamental e por isso é que eu vos dizia também, liguem-se também às universidades. Acho que isto é muito importante, haver uma força comum entre as escolas secundárias, mais ligação entre as escolas e as universidades, os estudantes e os professores das universidades. Eu sinto como jornalista, praticante de jornalismo, e obviamente eu sinto as dores de uma falência, quer dizer, de uma falência progressiva do sistema democrático a nível mundial. Portanto, há um processo democrático, na verdade, e o jornalismo está intimamente ligado a isso, porque é um instrumento de democracia, o jornalismo existe. E a crise climática está intimamente ligada a esta falência democrática. Por isso é que eu dizia há pouco que eu acho que, do ponto de vista ideológico, há um substrato muito grande da própria crise climática que pode alimentar novas ideias. Eu digo isso como um sinal de esperança, que faça existir grupos de pressão, que olhem para a realidade com uma lógica completamente diferente. Eu estava a falar, de facto, a necessidade criou um engenho no caso da Covid. Nós conseguimos criar vacinas no tempo absolutamente recorde. No ano passado, uns 15 anos. E, de facto, existe agora uma solução de sódio. Os próprios chineses estão a estudar essa solução para as responsabilidades. Mas, fundamentalmente, por exemplo, eu, na minha prática de jornalismo de investigação, o que eu vejo é nós conseguimos encontrar sempre falhas no sistema. O sistema, por exemplo, solucionado com a floresta certificada, espanta. No ano passado fiz uma investigação com colegas de outros países sobre a República Centro-Africana, portanto, estamos a falar da segunda maior floresta tropical do mundo. Nós descobrimos que
estava a ser importada madeira certificada dentro do regime de certificação europeu para a Europa, vinda dessa região, e qual foi o nosso espanto quando começámos a olhar à lupa o sistema de certificação da União Europeia, vemos que realmente ele não funciona bem, porque há uma privatização do processo de certificação que faz com que, na verdade, os emissores de licenças não sejam escrutinados no geral. Isto é absolutamente assustador. Isto pode-se aplicar em muitas áreas da economia e, portanto, no final, eu diria que, apesar de eu acreditar que tudo pode ser mudado a partir da ciência e da tecnologia, porque existem sempre soluções que se podem encontrar com a ciência e a tecnologia, no final nós estamos sempre confrontados com questões políticas. Tudo é político no final, ou seja, depende do investimento, da energia, do tempo, dos riscos que nós corremos ou que os sistemas políticos querem correr para determinar, para decidir certas coisas e não outras, não é? E desse ponto de vista, eu obviamente reconheço com toda a humildade que há um espaço muito grande para a disrupção, quer dizer, para mudar o sistema e não apenas as políticas que estão em curso. O Green Deal europeu tem muitas coisas boas, porque foi, e também algumas coisas más, porque foi um compromisso que foi necessário estabelecer entre muitos atores políticos, no sentido de haver um programa viável, concretizável. Eu lembro-me que houve grandes críticas por causa, por exemplo, da forma faseada da reconversão das fábricas das centrais de carbono, de carvão, que existem na Alemanha, na Polónia, em países da União Europeia, e foi preciso encontrar soluções de compromisso. Claro que nós também podemos olhar para a frente e pensar, mas isto pode ser feito de forma diferente, isto pode ser feito de forma radicalmente diferente, politicamente falando. Se calhar pode. Há pessoas que se calhar vão encontrar soluções diferentes. A minha esperança é que essas soluções sejam encontradas dentro de um quadro democrático, no sentido em que seja que daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, nós estejamos ainda dentro de uma certa bolha, onde nós vivemos, uma bolha onde a democracia funciona de modo a proteger não só aqueles que votam, não só a maioria que vota, mas também as minorias, todas as minorias que fazem parte da nossa sociedade. E, portanto, a minha esperança é que isso aconteça dentro desse quadro democrático. Eu espero que isso aconteça e espero que o jornalismo consiga, o jornalismo que eu pratico, o jornalismo que alguns de vocês vão praticar, seja feito dentro desse quadro.